Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Tem-se ouvido falar muito sobre a honestidade. Cidadãos criticam de forma veemente o que qualificam como corrupção no governo e nas instituições. As imagens televisivas, jornais, as rádios apontam cidadãos que lesaram os cofres públicos de forma direta ou indireta. E todos acham muito bom que tenham sido presos esses ou aqueles personagens supostamente desonestos, esquecendo-se de uma coisa muito importante. A honestidade é uma virtude que está se tornando rara em nossos dias. Ocorre que, de tal forma nos acostumamos a fraudar, a lesar, que não mais nos damos conta de que o fazemos e o fazemos com naturalidade. O brasileiro Rui Barbosa, grande jurista e diplomata, notável escritor, além de extraordinário orador, deixou um escrito que nos faz refletir sobre a atual situação da nossa sociedade. Escreveu ele: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. A indignação de Rui Barbosa, ainda que tenha sido há muito tempo, faz sentido e é digna de nossas reflexões. Pessoas que se deixam levar pela opinião da maioria facilmente se enredam na desonestidade com a justificativa de que todo mundo faz. Esse é um lamentável equívoco, fácil de se perceber com algumas reflexões. Considere que você é um espírito livre e independente, que sobrevive à morte do corpo físico e que receberá das leis da vida conforme suas obras. Considere ainda que você chegou ao mundo só, e só retornará quando chegar a sua hora. Você, e somente você, responderá por suas ações, ninguém mais. Mesmo que todo mundo faça, cada um será responsabilizado individualmente diante da própria consciência. Dessa forma, não permita que essa onda de desonestidade e corrupção que assola grande parte da população arraste você também para o lodaçal. Lembre-se de que diante da sua consciência você estará sempre só, sem testemunha de defesa, a não ser seus atos nobres. Não vale a pena abrir mão do único patrimônio que realmente lhe pertence, que é a honradez, por algum dinheiro ou benefício escuso que terá que deixar na chegada ao túmulo. A dignidade é o patrimônio mais valioso que alguém pode ter. Não o desperdice com coisas efêmeras que pertencem à terra. E o que é mais interessante é que até as pessoas desonestas preferem contar com pessoas dignas em quem possam confiar. Estranho paradoxo. Por mais que se diga que a desonestidade está em alta, temos visto verdadeiros impérios desabando por causa da falta de ética. Temos visto empresas e instituições de prestígio, bancos sólidos vindo abaixo por forjar resultados, fraudar documentos, enganar e extorquir. Empresas que não trabalham com transparência estão perdendo seus investidores que preferem apostar numa relação de confiança. Pode-se perceber que no meio econômico, a confiança ainda é o capital que mais atrai e multiplica o dinheiro. Ninguém, em sã consciência, investe em instituições ou empresas nas quais não confia. E é importante lembrar que as empresas são dirigidas por pessoas. E são as pessoas que dão confiabilidade ou não aos negócios. Portanto, é sempre o indivíduo o portador dos valores morais capazes de gerar confiança, a única base capaz de sustentar
tanto os negócios quanto as amizades. Sem dúvida, essas reflexões são oportunas e podem nos fazer pensar a respeito. Afinal, se a desonestidade se tornar regra geral de conduta, o que será da nossa sociedade? Portanto, vergonha de ser honesto, jamais. Pense nisso e não contribua para turvar o lago da esperança com os detritos da desonestidade. Estamos nos acostumando a ser desonestos, com a desculpa de sermos mal pagos, mal reconhecidos ou porque todo mundo faz. Pensemos nisso. Analisemos a nossa forma de atuar no mundo. Verifiquemos o quanto estamos sendo incorretos, desonestos no lar, na escola, na rua, no trabalho, na sociedade como um todo. Retifiquemos o passo enquanto é tempo. Se os outros fazem, o problema é dos outros, não é nosso. Sejamos aqueles que fazem a diferença. Não tenhamos medo daqueles que nos dizem que somos tolos. Tolo é quem pensa que está enganando a própria consciência, que é onde se encontra escrita a lei de Deus. Reformulemos ações e, a partir de agora, façamos um pacto solene e irrestrito com a honestidade. A partir de hoje, sem falta, acreditemos, seremos muito mais felizes, sem remorsos e sem temores. Cacilda, o que é que você nos traz hoje sobre a honestidade? Para falar de honestidade, nós vamos contar uma historinha que nos tempos de príncipes, castelos e reis, havia um príncipe que deveria suceder o rei, e a condição exigida é que ele fosse casado. E ele resolveu então promover uma grande festa para escolher a futura esposa. Chamou ali todas as jovens casadoras, para uma recepção no palácio. E dentre tantas moças interessadas em se tornarem rainhas, uma delas, que amava já o príncipe em silêncio, mas de origem humilde, muito pobre, confidenciou à mãe a vontade de ir à festa, embora ela soubesse que não teria chance, em virtude da forte concorrência de outras mulheres mais belas e em melhores condições sociais. Chegou o grande dia. Mulheres belíssimas, com trajes impecáveis, compareceram à recepção. E a nossa personagem humilde também foi com o único intuito de ficar próximo ali ao príncipe e vê-lo mais de perto, apenas isso. O príncipe ofereceu a rica recepção, cumprimentou todas as moças e, ao final da festa, anunciou que entregaria a todas as candidatas uma semente de flor para que plantassem e voltassem todas daí a 6 meses, com a flor cultivada. E ele escolheria aquela que trouxesse a mais bela flor, que significaria o fruto do amor e dos cuidados com que cuidariam da valiosa planta. A moça, que o amava à distância e em silêncio, cuidou da semente com maior amor. Passou o tempo, 2, 3, 6 meses e nada da planta nascer. Por mais que cuidasse do pequeno vaso onde ela depositou a semente, jamais ela deu sinal de vida. No dia marcado para a nova recepção, a mãe pediu então que ela desistisse de ir à festa, pois o que ela levaria já que a planta não tinha nascido? E ela respondeu que, embora não tivesse nenhuma chance, ela iria novamente, apenas para ver o príncipe e pela última vez, e poder ser cumprimentada por ele, olhar em seus olhos, enfim, os mistérios do amor. Na festa, as mais belas mulheres, trajadas novamente, com vestidos lindos, apresentavam nas mãos pequenos vasos com as mais lindas flores, de todas as cores, tamanhos, formatos. Somente a nossa conhecida personagem levou o vaso apenas com a terra cultivada e sem nenhuma planta. Cacilda, e qual foi a atitude do príncipe? O príncipe cumprimentou todas as moças, observou todas as flores. E ao final, diante da enorme expectativa e surpresa de todos aqueles participantes da festa, e onde seria escolhida a moça, o príncipe escolheu exatamente a moça com o vaso vazio. Perplexo, aí o público quis saber. Afinal, ele dissera que escolheria a moça que trouxesse a mais bela flor, e agora ficara com a moça que não trouxera flor alguma. E ele explicou. Somente ela é digna de casar-se com um príncipe e tornar-se rainha. Foi a única honesta de todas as candidatas, pois todas as sementes que entreguei na festa anterior eram estéreis. Nada mais tenho a dizer. E esse texto, então, que é de um autor desconhecido, nos faz pensar sobre o tema, Tem pessoas que são verdadeiros modelos de comportamento
e isso nos ajuda muito. Você teria alguns exemplos a nos citar? Olha, tem um que eu acho muito interessante, que é o pai do Dr. Bezerra de Menezes, que era capitão das antigas milícias, tenente-coronel da Guarda Nacional, que era Antônio Bezerra de Menezes, um homem severo, mas de uma honestidade a toda prova e de um invejável caráter. Ele tinha fazendas de criação. E com a política e pelo seu bom coração, ele ajudava parentes e amigos que o procuravam, sempre até explorando os sentimentos de caridade, e assim ele acabou comprometendo a sua fortuna. Percebendo, porém, que os seus débitos já se igualavam com seus haveres, ele procurou os credores e lhes propôs entregar tudo o que ele possuía, o que era suficiente para pagar a dívida. E os credores, todos seus amigos, recusaram a proposta, dizendo que ele pagasse como e quando quisesse. Mas o velho honrado insistiu. Porém, ele não conseguiu realmente demover os credores sobre essa resolução. E por isso ele mesmo deliberou tornar-se um mero administrador do que for a sua fortuna, não retirando dela senão o que fosse estritamente necessário para a manutenção da sua família. E assim ele passou, da abastança às privações. E o Dr. Bezerra de Menezes, o Adolfo Bezerra de Menezes, o filho, ele já chegou nessa época, ele era o caçula, nessa época das privações. Então, animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter do pai, o caráter íntegro, e com uma minguada quantia que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de vencer todos os obstáculos, ele partiu para o Rio de Janeiro a fim de seguir a carreira da sua vocação, que era a medicina. A educação e a vivência de experiências na infância ajudam na prática da honestidade? Olha, isto serve, essas experiências, para todo tipo de aprendizado. A construção da honestidade, da ética, do dever, do respeito ao próximo, solidariedade, é feita a partir realmente de experiências vividas e não somente de teorias. O exemplo dos pais e educadores, a convivência com situações que estimulem a experimentar esses valores é que marcam definitivamente a personalidade do futuro adulto. Pais que socorrem necessitados com os filhos presentes. Eles estão demonstrando o quê? O valor do amor ao próximo. Familiares que exemplificam honestidade também na frente dos seus filhos, das crianças, estão ensinando honestidade. Ao mesmo tempo, famílias, que valorizam a religião, encarando com seriedade, com responsabilidade de conduta, que caracteriza o comportamento cristão, estão formando cidadãos conscientes e responsáveis. Existe muita diferença entre a teoria e a prática? Existe, toda a teoria moral, ela é bela, mas temos que ver que é a prática que forma a consciência. Por esta única razão é que a gente fala pais, educadores, administradores, autoridades e lideranças, inclusive religiosas, devem estimular e favorecer a construção desses valores através de experiências reais para jovens e para crianças. Então, é a única maneira de transformar o planeta. E essa é a razão pela qual o Espiritismo, além de estimular o estudo aliado ao aprimoramento moral pelo esforço diário do seu adepto, que a consciência é o único juiz, ele inspira também atividades de integração para todas as idades, com socorro a necessitados, e indica o Espiritismo que é muito grande a responsabilidade dos pais na formação moral dos filhos. E nessa formação, mais do que levar os filhos ao templo religioso, seja de que crença for, é ir com eles e ainda mais viver em família esses ensinos da religião, inclusive através do diálogo, sobre questões fundamentais da nossa vida. Quem sou, de onde vim, para onde eu vou, o que faço aqui e qual a finalidade de viver. Pessoas genuinamente boas são raras no mundo. Já os desonestos são tão abundantes e ardilosos. As notícias sobre políticos corruptos não colocam o coração humano em disposição amorosa. Os criminosos sempre estão a conseguir um modo de sair da cadeia. Vê-se por todo lado a esperteza, a desonestidade e o egoísmo. Parece que todo mundo está à cata de vantagens e de privilégios. Amar uma humanidade assim parece uma tarefa bem difícil, quase impossível. Entretanto, Jesus é o modelo e conviveu com os homens ainda mais rudes e os amou.
Um fator importante a considerar é que cada qual recebe conforme suas obras. A justiça divina preside a harmonia universal. Não é necessário gastar tempo com atitudes de revolta e inconformismo. As leis humanas são falhas e frequentemente são burladas. Mas as leis divinas são incorruptíveis e infalíveis. Todo ato, seja digno ou indigno, tem naturais e automáticas repercussões. Assim, os que se permitem viver no mal devem apenas ser lamentados. Eles estão semeando dores em seus destinos. Conforme afirmou o Mestre, eles não sabem o que fazem. Ciente dessa realidade, não deixe que a miséria moral alheia seja um obstáculo à sua maneira de pensar e de agir. E lembre-se, os ignorantes e indignos são apenas os mais necessitados de compreensão e auxílio. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Cacilda, a infância, pelo que vimos, é uma fase que devemos aproveitar para a educação moral do espírito. A educação moral, que é a formação de bons hábitos, ela é imprescindível para a reforma espiritual, né? Por exemplo, aceitação de regras, honestidade, sinceridade, valorização do trabalho, né? Por aí afora, que consiste no conjunto de hábitos adquiridos e é na infância que nós aprendemos melhor. No Livro dos Espíritos, Kardec refere que quando se pensa, né, nessa massa de indivíduos sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, então compreende-se as consequências desastrosas que resultam de suas ações. Então, quando ocorrer a educação moral, o homem terá hábitos de ordem, de previdência para si mesmo e para com os outros e de respeito por tudo. Como se dá essa educação? A educação é um processo que ela ocorre gradativamente, quer dizer, é uma série de acontecimentos, né, uma somatória do desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Não se pode omitir aqui também o aspecto religioso. Sabendo ser nossos filhos espíritos imortais, eles necessitam dessa experiência humana para aperfeiçoar-se. Os conhecimentos da imortalidade da alma, por exemplo, reencarnação, lei de causa e efeito, são elementos preciosos e eles vêm completar, vêm reexplicar as lições de Jesus, trazendo conhecimentos que auxiliarão o homem a perceber que o reino de Deus será o desenvolvimento das qualidades que existem em si. Todo aquele que trabalha com crianças, sejam os pais, educadores, avós, tios, né, necessitam promover o desenvolvimento desses espíritos através de um processo de aprendizagem ministrado principalmente através dos exemplos de vida. Aquele ditado popular conhecido, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona. Não tem efeito, pois o modelo é fundamental para a aquisição do comportamento. Os pais, então, devem se preparar continuamente para a função de educadores. Como nós já falamos, a participação, o estar junto é imprescindível. E ao educar uma criança, os pais estão o quê? Retomando o seu próprio processo educativo. A gente também está se educando, reeducando. Então, de maneira geral, esse processo, às vezes, ele tem ocorrido mais por imposição do cumprimento de ordens, de normas, e não por reflexão, análise das condutas, e dos sentimentos. Visando ainda o estudo das necessidades do espírito na passagem pelo período da infância, é importante a rotina para o aprendizado? Olha, achei importante a organização e a rotina, diz que são aspectos básicos, essenciais mesmo no aproveitamento das experiências da vida física. A organização e rotina no lar são importantes para o desenvolvimento psicológico da criança, da capacidade de organização do pensamento, organização das ideias, possibilitando então ao indivíduo um melhor desempenho nas tarefas que ele se propõe realizar. Ao administrar a organização em nossa casa, nós precisamos estabelecer prioridades,
com as tarefas diárias, por exemplo, atenção também dada aos filhos, iniciando pelo que é mais necessário, né, o que é mais importante no momento. Então, a rotina, ou seja, a prática de fazer as mesmas coisas, os mesmos horários, favorece essa organização. Portanto, os horários para as atividades essenciais, dormir, levantar, refeições, assistir uma televisão, fazer as tarefas escolares, devem ser respeitados. Além disso, informar a criança também sobre horários das atividades diárias auxilia ela na aquisição de noções de tempo, né? Isso é agora, antes, depois, né? Então, ela vai adquirir essas noções de tempo. E por que é que estamos falando de organização? Para sermos honestos conosco mesmo, né? Em relação à utilização do tempo. Porque aprender a organizar melhor nossa vida e atividades do dia a dia nos possibilita poder fazer maior número de atividades gastando menos tempo e assim realizar também aquilo que nos dá prazer e nos relacionarmos melhor com nossos familiares. Quanto melhor nos organizarmos nas tarefas rotineiras, melhor lidamos com a casa, com as crianças e com o trabalho. Então, é importante procurar deixar no lugar, né? Roupas, alimentos, utensílios domésticos, material escolar das crianças. Isso tudo torna as coisas mais fáceis e a gente acaba ganhando tempo para fazer o que é necessário. Então, muitas vezes, nós deixamos de realizar certas atividades que nós consideramos importantes devido ao tempo escasso, que muitas vezes ele foi o quê? Disperso em providências decorrentes da nossa inabilidade em administrar o tempo. E a criança que participa da organização doméstica, internamente ela já vai organizando seus pensamentos e suas ideias, e assim ela vai encontrar menos dificuldade no aprendizado escolar e na realização também de outras tarefas mentais, pois essas atividades exigem organização, né? Uma elaboração mental da sua execução. O relacionamento familiar tem muita influência na educação moral? Olha, o relacionamento familiar, ele exerce uma grande influência no desenvolvimento da criança. Aprender o respeito às pessoas, regras, né, normas sociais é fundamental, né, para a adaptação de uma criança ou do indivíduo depois nos diferentes ambientes que frequenta, compartilhando aí suas atividades, suas obrigações. Então, esse respeito às pessoas e normas que faz parte da educação, ele é aprendido dentro de casa, através dos exemplos dos pais. Um lar, por exemplo, que acata um acata a opinião do outro, onde as pessoas conversam sem gritar umas com as outras, onde se leva em conta aquilo que os outros dizem, onde há regras claras, né, para serem seguidas, onde um não pega o objeto do outro sem pedir, né, pode-se dizer que há respeito. Então, dessa maneira, a criança vai aprendendo também a respeitar as pessoas e os objetos que pertencem aos outros, através da própria vivência ali junto à família. Ainda em um lar onde não há regras claras, onde as pessoas conversam censurando, brigando, xingando, né, sem consideração, por exemplo, entre o próprio casal, onde os pais não se empenham em dar bons exemplos, os filhos terão muita dificuldade para respeitar as pessoas e também as regras sociais. O comportamento da criança fora de casa, ele está muito associado ao modo como os pais se relacionam e tratam o filho dentro de casa. São os pais que oferecem à criança os primeiros ensinamentos acerca do mundo e como ela deve se comportar. Em um lar onde os pais mentem, por exemplo, né, onde falam mal das pessoas, onde tratam a criança às vezes de um modo grosseiro, é muito provável que fora de casa a criança também não vá respeitar os outros. Então, os pais funcionam como espelho. Alguns pais, às vezes, ficam indiferentes quando o seu filho trapaceia num jogo, ali dentro de casa, né, um lazer. Ou mesmo quando ele pega um objeto em lojas ou supermercados sem ser visto. Então, é necessário que os pais conversem com os filhos, orientem sobre aquilo que é certo e que é errado, sobre as consequências de agir dessa ou daquela maneira e sobre a melhor forma de se comportar. Mas é mais importante ainda que os pais forneçam exemplos do que ensinam, porque os filhos eles observam os pais com muita atenção. E se os pais estão agindo em desacordo com aquilo que ensinam, eles caem no descrédito. Então, as crianças sempre acabam imitando os comportamentos dos pais. Existe reclamação quase geral de que não somos felizes
e que a humanidade vive uma fase de corrupção e maldades. De onde vêm os males da humanidade? Os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens, né? Então é pelos seus vícios que se prejudicam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses acaba engendrando sem cessar as misérias. Boas leis nós temos que contribuem, sem dúvida, para a melhoria do estado social, mas elas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque não fazem senão o quê? Comprimir as más paixões e sem aniquilá-las, né? Em segundo lugar, porque também são mais repressivas do que moralizadoras. E elas não reprimem senão o quê? Os atos maus, aqueles mais salientes, né? Sem destruir a causa. E, aliás, a bondade das leis, ela está em razão da bondade dos homens. Porque enquanto os homens estiverem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, eles farão leis em proveito das ambições pessoais. Então, a lei civil, ela não modifica senão a superfície. Só a lei moral é que pode penetrar o foro interior da consciência e reformá-lo. O único remédio para os seus males está no seu aperfeiçoamento moral. Uma vez que as imperfeições são a fonte dos males, então a felicidade aumentará à medida que as imperfeições diminuírem. A questão social ela está inteiramente no aperfeiçoamento moral dos indivíduos e das massas, por consequência. Então, aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade da humanidade, porque os homens, então, não pensarão mais em se prejudicarem uns aos outros. Então, não basta colocarmos, assim, um verniz sobre a corrupção. É a corrupção que tem que ser extinta. Será pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Temos nos dias de hoje violências, tráfico e uso de drogas, assaltos, sequestros, pornografia, prostituição, corrupção e um sem número de delitos que assustam ao homem honesto, trabalhador, religioso. Seria o fim dos tempos? Olha, nós pensando bem, o homem ele foi criado para viver em sociedade. Entretanto, às vezes a sociedade nos assusta. Então, parece-nos que todas as barreiras morais foram quebradas, né? Mas não é o fim do mundo ou o fim dos tempos. É apenas mais uma etapa evolutiva. Quais as vantagens de se viver hoje em sociedade? Não seria, às vezes, melhor o isolamento? Então, é preciso convir que somente o homem tem o raciocínio, a palavra, para poder se comunicar, que vai desde a escrita, a simbologia até a fala gestual. Então, ninguém pode progredir sozinho. Os seres humanos são solidários e coletivamente eles progridem com maior facilidade. Por quê? Ninguém tem todas as faculdades, toda a capacidade, e por isso nós precisamos dos demais. Nós somos uma sociedade com grandes desníveis sociais, né? Nós temos uma minoria, possui quase toda a riqueza, enquanto parte da maioria tem bastante e outros não possuem nada. Seria isso pela vontade de Deus? Teria essa esmagadora maioria, como às vezes dizem certos espíritas, usado mal a fortuna e agora estão pagando seus débitos? Não, nada disso. O que acontece é que criamos e mantemos uma sociedade injusta. E Deus permite isso, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E essas são condições de aprendizado. Então aí aprende o que nada tem e aprende também aquele que tem muito. E no Livro dos Espíritos, lá tem uma questão que nos ensina que não foi Deus o criador das classes sociais, e sim os homens. Então, se nós aqui criamos, cabe a nós corrigir, né? E de que jeito? Será que a gente tem que dividir as riquezas entre todos? Não, isso não resolveria. O que é preciso é fraternidade, solidariedade e até uma melhor distribuição dos bens da terra. A nossa sociedade, ela está doente. Ela está sofrendo de uma carência crônica de amor. Nós não somos subdesenvolvidos, nós podíamos dizer que somos subamantes da vida, né? Nós não amamos o bastante para sermos solidários. E enquanto essa situação persistir, nós teremos sim mendigos, famintos, drogados, traficantes, corruptos,
sonegadores de impostos, maus políticos, né? Teremos prostituição, miséria e doenças diversas. Os homens, eles só poderão se unir pelo amor. Então, nós precisamos nos tornar mais humanos, mais tolerantes, mais cristãos, contudo, não no sentido cristão de seita, né? Mas sim pelo sentimento amplo do amor e da verdade. Atualmente, as informações circulam de forma livre. Por isso, é possível ter uma noção de conjunto dos valores e hábitos da humanidade. Certas ocorrências repetem-se com tanta frequência que chamam a atenção e causam estarrecimento. Uma das coisas que impressiona é a audácia das pessoas desonestas. Na política, na educação, nos meios jurídico e empresarial, a imprensa não cessa de apontar focos de corrupção e desonestidade. Já é bastante ruim haver tantas pessoas desleais. Mas o que causa estupefação é como elas assumem facilmente posições de liderança. Ninguém consegue disfarçar sua essência por muito tempo. Quem não possui um nível ético satisfatório evidencia isso em inúmeras oportunidades. Ninguém se corrompe de repente. Pessoas genuinamente honestas não acordam um dia dispostas a apoderar-se do que não lhes pertence. O ser humano revela suas mazelas morais. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Cacilda, há mais de 2000 anos, um homem, Jesus, nos dizia: Ide e pregai. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. O que a doutrina espírita pode fazer? A doutrina espírita, ela vem como o cristianismo mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior, pelas consequências mesmas que resultam de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos. Objetivando então dessa forma levar à transformação da humanidade pelo melhoramento individual. O melhoramento do individual de cada um é o objetivo essencial do espiritismo, pois assim tornará patente a destruição das ideias materialistas, que é uma das chagas da sociedade, mas não materialista circunscrita em crer ou deixar de crer, mas sim ao espírito de sensualidade, né? Destruir impiedade, exploração, de desperdício dos bens da terra, de impunidade, de corrupção, sob todos os aspectos e de todos os outros males. Allan Kardec, em toda a sua obra, ele procurou demonstrar que o espiritismo nada tem a ver com maravilhoso, né, com sobrenatural, também não guarda relação com nenhum tipo de superstição. Ele é um estudo científico e filosófico que conduz o homem a uma esclarecida religiosidade. A doutrina espírita, ela procura despertar nas pessoas esse ideal de superação das suas próprias inferioridades e levar adiante uma vida honesta, uma vida criadora, feliz, num esforço constante de melhorar-se. O espiritismo pede aos seus adeptos, né, uma conduta honesta em todas as circunstâncias da vida. Ser honesto, bom, amigo, companheiro, essa é a meta que move o espírita para o alvo da perfeição. E nós temos uma frase que eu achei interessante, anotei aqui do Pitágoras, né, o filósofo grego: não cometas nenhum ato vergonhoso nem na presença de outros, nem em segredo. A tua primeira lei deve ser o respeito a ti mesmo. Achei lindo. E uma outra frase de um anônimo, né? O seu maior desafio é se aprimorar para ser você mesmo. Existem pessoas tão desonestas, tão maldosas, que não vacilam em esmagar inocentes para conseguir os seus objetivos. Isso nos faz lembrar, né, aquele conto de um jovem maldoso, inconsequente, que ele resolveu pregar a peça num idoso experiente mestre, né, famoso até por sua sabedoria. Então ele pensou assim: eu quero ver se esse velho é realmente sábio, como dizem. Eu vou esconder um passarinho em minhas mãos e depois, na presença dos discípulos, eu vou perguntar se ele está vivo ou morto. Então, se ele disser que está vivo, eu esmagarei o pássaro e eu apresentarei morto. E se ele falar que está morto, eu abrirei a mão e o pássaro voará. Realmente era uma armadilha, né? Infalível
E só a maldade que pode conceber tudo isso. Então, aos olhos de quem estivesse presenciando o encontro, qualquer que fosse a resposta do sábio, ele estaria incorrendo em erro. E lá se foi o jovem, mal intencionado, com a sua armadilha perfeita. E diante do ancião, com seus aprendizes, ele fez a pergunta: Mestre, esse passarinho que tenho preso em minhas mãos está vivo ou morto? E o sábio olhou bem fundo nos seus olhos, né, como se estivesse examinando ali os recônditos da sua alma, e respondeu: Meu filho, o destino desse pássaro está em suas mãos. Então, a gente vê que é uma ilustração perfeita, né, essa daqui, sobre o destino humano, que está tão mal definido pelos religiosos de maneira geral. Consideram muitas pessoas que tudo acontece pela vontade de Deus, né? Mesmo a doença, a miséria, a ignorância, tudo que nos acontece, fala, é vontade de Deus. Então, essa é uma flagrante injustiça que nós estamos cometendo contra o Criador, né? Que é esse Pai de infinito amor e bondade que nos foi revelado por Jesus. A vida, ela é uma dádiva divina, mas a qualidade de vida será sempre fruto das nossas ações. Filhos de Deus que somos, o que caracteriza a nossa condição é o poder criador que nós exercitamos como recurso dessa alavanca poderosa que se chama vontade. Então, exercitando a vontade, nós temos o poder de moldar o nosso destino e de influenciar também sobre o destino daquelas pessoas que nos rodeiam. Então, há realmente as pessoas que não vacilam em esmagar a vida para alcançar seus objetivos, às vezes se envolvendo com ambição, com a usura, com a agressividade, a violência, a mentira, a desonestidade, que nós estamos falando, o vício, o crime. Mas também existem aqueles que libertam a vida, estimulando, né, às vezes a ganhar as alturas, que são as mãos abertas para a solidariedade. Só que esses são os extremos, né, as minorias. Então, entre essas duas minorias que se situam nesses extremos, nós temos a maioria, que não é má, mas também não assume compromisso com o bem. Por isso, o mal no mundo está muito mais relacionado com a omissão silenciosa dos que se acreditam bons, mas que não desenvolvem nenhum esforço para evitar que os maus façam barulho. E isso está muito claro em uma questão lá no Livro dos Espíritos, né? Você se refere à questão 932 do Livro dos Espíritos, e em que a pergunta é feita da seguinte maneira: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha, essa pergunta foi feita por Kardec e observe o alcance da resposta, né, dos espíritos, uma das mais contundentes da codificação. Eles responderam: por fraqueza destes, né? Por que os maus, né, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, quer dizer, os bons, eles preponderarão. Então, nós poderíamos acrescentar ainda que a omissão dos bons favorece que as pessoas se envolvam com o mal, né? Porque ninguém as ajuda, nem ampara, nem orienta, nem atende nas suas necessidades, nas suas carências. Então, algum progresso tem sido já alcançado, realmente. Fala-se muito hoje sobre cidadania. Então, ser cidadão é o quê? É estarmos conscientes de nossos direitos, é lutarmos por eles, né, a partir dos elementares direitos à saúde, educação, habitação e, sobretudo, o direito à vida. Então, nós podemos melhorar as condições de vida de uma sociedade trabalhando pelos direitos humanos. Mas existe um outro passo também, meio mais importante, que é preciso assumir deveres, particularmente o dever fundamental de exercitar a solidariedade, vivenciando a lição maior de Jesus, que é o quê? Prestar ao semelhante, né, todo o benefício que nós gostaríamos de receber se sofrêssemos carências. Então, a doutrina espírita, ela deixa bem claro que nós não podemos nos omitir diante das misérias humanas, que o destino da nossa sociedade é o somatório das nossas ações. Então, não se faz uma sociedade boa se, a par do exercício de cidadania, não houver a solidariedade. E a questão da aparência? O homem muitas vezes aparenta virtudes, parecendo honesto, e o Cristo chamava
esse tipo de pessoa de sepulcros caiados, sepulcros brancos, que quer dizer a podridão por dentro e o mármore brilhante por fora. O que você teria a dizer? A hipocrisia, na realidade, não deixa de ser um vício, né? Que nós estamos até ali habituados e nós queremos nos fazer grandes, às vezes, né? Pela hipocrisia. Então, em nome da verdade, nós mentimos. E para orientar sobre isso, nós temos, falando dessa aparência, o caso de Joseph Bré, que foi falecido em 1840, evocado por sua neta, nós já até trouxemos isso, né? Que ele diz, desencarnado, que sofria por não ter aproveitado o tempo aqui na Terra. E a neta diz que ele viveu sempre honestamente. E ele então diz a ela que ele viveu honestamente no juízo dos homens, mas que existe um abismo entre a honestidade diante dos homens e a honestidade perante Deus. Que na terra é considerado honesto aquele que respeita as leis, né, do seu país, da sua cidade, aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora às vezes arranque muitas vezes a felicidade, a honra, né, e sendo que o Código Penal, a opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Então, não basta ser honesto, para ser honesto perante Deus, a gente ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Então, honesto aos olhos de Deus será aquele que tem abnegação, amor, que consagre também a sua existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, aquele que for ativo na vida, no cumprimento dos deveres materiais, ensinando, exemplificando aos outros, né, o amor ao trabalho, a pessoa ativa nas boas ações, sem esquecer ainda a condição de servo, né, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, e ativo finalmente na prática do amor a Deus e amor ao próximo. Então, assim, o homem honesto perante Deus, ele deve evitar cuidadoso palavras mordazes, que às vezes é um veneno oculto sob flores, que destrói reputações, que acabrunha o homem, muitas vezes até colocando no ridículo. O homem honesto, segundo Deus, ele não deve ter orgulho, inveja, ambição, deve ser paciente, benévolo, para com todos aqueles que o agredirem, deve perdoar do fundo da alma a quem o ofender, deve, enfim, praticar o preceito, né, grandioso que se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. O mundo precisa de idealistas que lutem pela concretização de grandes ideias, de grandes feitos. Muitas vezes, sonhar é preciso, pois é dos sonhos de ontem que surgiram grandes realidades hoje. Grandes missionários que passaram pela terra sonharam com a fraternidade, o amor do próximo, a ausência da violência, da maldade, dos vícios, né, físicos ou morais, que deprimem tanto o homem e envergonham aqueles que já conseguiram algum progresso. Jesus de Nazaré foi um desses homens, né, que sonhou com um mundo melhor. Ele não sonhou apenas, né, mas ele deu a própria vida para alcançar a sua meta, né, o seu ideal. Entretanto, o seu sonho foi o quê? Deturpado, e fizeram da sua doutrina de amor, de perdão, um instrumento opressivo. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Muitas pessoas acreditam que para educar as crianças basta falar sobre boas maneiras, fazer longos discursos teóricos sobre como se deve agir na vida. No entanto, esquecem-se da força do exemplo e negam a teoria fazendo o que desaconselham ou deixando de fazer o que ensinam. Enquanto os adultos não se educarem para mostrar como se faz, não se pode esperar um panorama melhor no futuro, pois a base, que são as crianças, estará comprometida. Há também o fator corrupção, que tanta desgraça tem causado em nossas vidas. Quando pais ou mães são abordados pelo guarda de trânsito por terem cometido uma infração qualquer e começam a inventar mentiras diante dos filhos para se justificar, estão ensinando os filhos a ser desonestos. O certo é que deveriam admitir que agiram equivocadamente e assumir a multa.
O que se poderá esperar de um educando que recebe essas lições? Se você concorda com essas argumentações e está pensando que apenas o seu exemplo não adiantará, pense na autoridade moral que terá diante do seu filho agindo certo. Ainda que todas as demais pessoas dessem maus exemplos, se você agir corretamente,